Boa noite. A gente vai falar Bezrat Hashem hoje à noite, como a gente sempre faz, porque eu acredito piamente que é o único jeito que fica Bezrat Hashem alguma coisa na cabeça das pessoas, é quando a gente fala sobre um assunto sempre. A gente vai ver algumas ramificações. Eu vi uma vez uma frase, estava lendo num livro de educação, uma revista de educação, melhor dizendo, americana, e a pessoa que escreveu o seguinte quote, que Rav Steinman Shlita escreveu, o chefe da nossa geração, um dos com certeza, que não existe mesorá para Hinuch. Quando se fala de educação dos filhos, não existe mesorá, tradição. Para tudo tem uma tradição. Por exemplo, a pessoa quer fazer shechitá, quer fazer abate. Tem uma tradição de como tem que ser feito. E se não seguir a tradição ao pé da letra, não fez o que precisava fazer. E a shechitá, ela é de avô para pai, de pai para filho, de como se educa. Por exemplo, alachot tefilin, como se faz? O tefilin tem uma ordem para ser escrito. Se a pessoa escreve, o sofer, o escriba escreve o tefilin com uma letra fora da ordem, o tefilin não vale nada. Mesmo que eu estou vendo o tefilin agora perfeito, o tefilin agora ele foi escrito fora da ordem, eu não sabia disso, o tefilin não vale nada. Existe uma tradição, existem alguns capítulos no Shulchan Aruch, no Código de Lei, de como tem que ser feito o tefilin. Isso não é tradição, é alachá. É alachá. Em relação a uma tradição, a mesorá que a gente recebeu de Moshe Rabbeinu, vamos chamar assim. Em relação a alachot nidá, tem leis. Quando a mulher fica nidá, impura, quando não fica. Alachot Shabbat, e daí por diante. Porém, em relação a Hinuch, educação dos filhos, disse Rav Steinman, que não existe o conceito chamado mesorá, tradição. A razão, por que não existe? Por que não tem um capítulo no Shulchan Aruch, no Código de Leis, que se chama Hinuch Yeladim, educação dos filhos. Poxa, se é tão importante educar os filhos, não menos do que Tefilin, não menos do que Alachot Nidá, não menos do que Alachot Shabbat, que tem diversos capítulos sobre esses assuntos que a gente mencionou, por que então educação dos filhos não existe 1 ou 2 ou 200 capítulos no Código de Leis no Shulchan Aruch que mencionam isso? Qual a resposta? Não tem uma regra, né? A resposta é que Hinuch, educação, não tem uma regra. Tefilin é sempre assim, procure fazer assim, faça assim, diferente disso ele está inválido. Em relação a educar os filhos, não existe uma regra. Então o Shulchan Aruch, o Código de Leis, não pode escrever faça assim. Por quê? Porque mesmo quando tem 2 irmãos gêmeos, ou melhor dizendo, ainda mais quando são 2 irmãos gêmeos, aí não tem igual. Igual só na máquina de xerox, só na máquina de fotocópia. Por um lado, o que torna Hinuch, educação, mais divertido. O fato de não ter regras, pessoal, a educação dos filhos fique algo mais divertido ainda. A escrita, como a gente mencionou antes, sobre Tefilin e daí por diante. Olha que interessante, como que se fazia um Tefilin ou um abate, como se fazia? O Tefilin mudou um pouco por causa da tecnologia, mas as leis são as mesmas. Como se fazia um abate há 200 anos atrás? Como se fazia um abate, uma shechitá de um animal? Pegava uma faca, talvez hoje em dia uma faca suíça, mas a ideia é a mesma, não é? Mudou um pouquinho, mas o abate ainda é o mesmo abate, só mudou a marca da faca. Em relação à educação dos filhos, dá para educar um filho hoje que nem se educava há 200 anos atrás? Nem há 20 anos atrás, talvez nem há 2 anos atrás, nem há 2 meses atrás, possivelmente. Outro dia estava estudando com um menino, tete a tete, menino talvez nem tem bar mitzvah. Aí, comecei a explicar para ele que tem a Torá oral, tem a Torá escrita. Ele falou, Rabino, a Torá oral é muito grande? A Gemara? Eu falei, claro. Ele falou, na casa da minha avó tem Torá oral. Eu falei, sério? Ele falou, é. Aí eu falei, eu conheço tua avó, talvez tenha mesmo. Eu falei, tem um monte de livros na casa da minha avó, em cima da prateleira tem uns 30 bem grossos. Eu falei, isso não é Torá oral, querido, eu já imagino o que você está falando. Isso é enciclopédia. Ele falou assim para mim, Kuma? Enciclo o quê? A, B, C, D, qualquer título que você procura, qualquer coisa, objeto e ideia, você vai e procura constelação nascer, você vai achar que é uma constelação. Falou, como eu vou procurar isso num livro? Aí, tá bom, você não vai me entender. Mas houve alguma vez na história
algo chamado enciclopédia. Uma geração atrás, estamos falando da gente, está escrito no Shlomo Melech falou isso, né? Uma pessoa que não bate no filho é porque ele não gosta dele. Se você quer que seu filho produza, trach, alaraço, bate nele. Pergunta para o seu pai, se ele chegava atrasado na escola ou falava 2 decibéis mais alto a pergunta lá em Halab, ou na Polônia, para o professor, e ele logo viu que foi um pouco fora da ordem. O que o professor fazia? Estica a mão, o professor pegava a régua aí, trach. Palmatório, né? Ou tinha a famosa piná. Quem se comportar bem, fica no cantinho da sala lá 2 minutos, 10 minutos para resolver. Hoje em dia, se a escola fizer isso, vai ser processado. E o professor também vai ser completamente, fora o processo que ele vai ter, a dor de cabeça, vai ser completamente inútil e irresponsável, porque não se educa mais. A educação mudou. Não se educa mais assim. Eu vi faz tempo, uma foto talvez famosa, alguém mandou uma foto outro dia, que estava escrito 10 anos atrás e hoje. 10 anos atrás, tinha os pais perguntando para o filho, apontando para o filho na hora do boletim, poxa, como você foi mal da nota? Aí tem a data do nosso ano, 2015, e mostra os pais e os filhos apontando para a professora, bravos, como você deu essa nota para o meu filho? Antes o problema é que o filho ia mal, agora o problema é com o professor da nota. Ou seja, mudou, a educação mudou, não tem o que fazer. Assim a medicina, assim a realidade do mundo. Inclusive, antigamente, pegava a régua e batia no aluno. Hoje, todos os legisladores de Halachá e de Mussar falam que isso aqui é proibido. Fora isso, está escrito no Shulchan Aruch, e hoje em dia certeza isso aqui é prático mais do que nunca, um pai que bate no filho, ele transgride uma verá. Antigamente se educava o filho assim. Hoje, Habib, se você bater no seu filho ou na sua filha, você transgride uma verá. Qual a verá? Lifnei velo titen michshol. Você não pode colocar um obstáculo na frente de um cego. O que quer dizer isso? Se você bater no teu filho, provavelmente ele vai revidar. Você está fazendo ele fazer uma verá de falta de respeitar o pai ou a mãe. Quer dizer, o que antes era a forma de se educar par excellence, hoje virou haverá proibição. Às vezes tem uma palavra que é pior que um tapa. Às vezes tem uma palavra que é pior que um tapa, sim. Mas pode ser. Nesse caso, o pai, se tem uma palavra que é pior que um tapa, ele mencionou, o pai tem que se cuidar também, mas ela figura em relação a bater. Quer dizer, o que antes era uma mitzvah em relação à educação, hoje virou uma proibição. Então, por que não tem um capítulo no Shulchan Aruch sobre a educação dos filhos per se? Não tem, porque não existe uma regra, porque mudou de geração passada para cá, e dentro de cada geração muda de cada filho para o outro. Outro ponto visível, que é curioso, que tem mudanças na relação dos pais e filhos de uma geração para cá, é a distância que havia. Estava pensando outro dia, qual distância tinha entre nós e nossos pais? Não. Mesmo que é uma boa relação, mesmo que ninguém brigava com os pais, ou meu pai era malvado, claro que não, pessoas não foram pessoas saudáveis, mas física e emocional. Como assim? O que você vai perguntar? Tem coisa que a gente não se pergunta, a gente só faz. Hoje em dia tudo se pergunta e pouco se faz. Hoje um filho sente-se na liberdade. Como assim, pai? Por que eu preciso fazer isso? E você tem que explicar, e é assim que é o Hinuch, assim que se educa. Antigamente, muitas coisas não... Como assim perguntar por quê? Papai falou, está falado. Mamãe falou, está falado. Hoje em dia, se o filho for bom, papai falou, está escutado. Agora, se eu vou fazer ou não, pode me explicar, me dê boas razões e uma justificativa. Quer dizer, talvez em muitos pontos, mas nesses dois em especial, mudou bastante. Então não existe uma receita que dá para ir no médico, fala, aqui está a receita, segue e faça assim para educar teus filhos. Não tem uma receita única. Cada família muda e cada geração muda e cada criança dentro de uma família também muda. Mas a gente não tem Ruach HaKodesh, a gente não tem mais profecia, não tem mais Nevi, mas nós temos ainda nossos sábios. Em cada geração Hashem planta sábios para guiar a gente de como educar nossos filhos. Na nossa geração, mesmo que não tenha um capítulo no Shulchan Aruch porque mudou,
em cada geração Hashem planta faróis, que são os Talmidei Chachamim, que ajudam a gente a aprender como educar e como aprimorar a nossa educação de filhos. E o que a gente vai falar, Bezat Hashem, se aplica para todo, não só para filhos, mas para tudo, como a gente vai ver em alguns momentos, Bezat Hashem. Famoso pasuk, Ve'ahavta lereacha kamocha. Costuma dizer, qualquer porteiro bem porteirado de Genópolis, ele doa savoir. Ele tem que saber, e restunou a tradução de que quer dizer Ve'ahavta lereacha kamocha. Ame ao próximo como a ti mesmo. Rabi Akiva falou deste pasuk, conhecimento geral, Rabi Akiva não falou isso. Rabi Akiva, esse pasuk consta na Torá. Rabi Akiva veio depois e falou, esse pasuk, esse verso, ame o próximo como a ti mesmo, é um klal gadol, é uma regra que se aplica a toda a Torá. Quer dizer, se você quiser sintetizar de alguma forma ou outra a Torá inteira, ve'ahavta lereacha kamocha. Mas esse pasuk, mais uma vez, é um pasuk que consta na Torá. A pergunta, pessoal, é a seguinte, lemaase, como se diz em árabe, tachlis. Como que eu cumpro esse pasuk? Se a gente quiser fazer dele uma música, como tem muitas, sem que a gente fazer dele uma formatura, uma festa de bar mitzvah, uma festa de bat mitzvah, uma formatura, uma peça, tá bom. Mas lemaase, como que fora a gente transcendia, é uma alegria, uma filosofia bonita, mas lemaase na prática, não fazer disso só sabe aqueles bumper sticker, como fala? Slogan, isso, adesivo para colocar no para-choque em Israel. O que quer dizer? Como que se faz? Como que se ama o próximo a si mesmo? Lemaase na prática, como eu cumpro este pasuk, que Rabi Akiva falou que sintetiza toda a Torá. Na prática, como se cumpre isso? Existe uma forma? Queria deixar o silêncio por alguns segundos, vou repetir a pergunta para que vocês pensem. Como se cumpre Ve'ahavta lereacha kamocha, que a gente escutou inúmeros shiurim sobre isso. Mas como se cumpre na prática? Essa é a pergunta de hoje. O Rambam Maimonides responde para a gente. Rambam diz algo espetacular, que não é famoso, eu acho, mas, talvez vai ficar agora, mas prestem atenção. Eu acho que a única coisa que a gente não pensaria que é Ve'ahavta lereacha kamocha, o Rambam diz. Rambam diz que se cumpre Ve'ahavta lereacha kamocha de duas formas, na prática. Rambam aparece em Alachot Deot, eu estou falando porque ele é muito novidade, eu queria que depois vocês verificassem, quem quiser, 6º Perek, 6º capítulo, 3ª Alachá. Diz o Rambam o seguinte, como se cumpre Ve'ahavta lereacha kamocha? Simples. Rambam diz, Tzarich lesaper beshivcho. Só isso. Você gosta de outra pessoa? Tzarich lesaper beshivcho. Como se ama outra pessoa, lereacha kamocha? Elogiando ela. É a única coisa na minha vida que eu diria que isso não tem nada a ver com Ve'ahavta lereacha kamocha. Tá bom, é um acessório, é um banco de couro, é um perfuminho, é o charuto de chocolate, é uma coisa que vai embelezar, diz o Rambam, não. A definição de Ve'ahavta lereacha kamocha, que a gente escutou 1000 vezes, a frase, o pasuk, mas talvez nunca na prática, diz o Rambam, lemaase na prática, tzarich lesaper beshivcho, através de elogiar alguém. Ve'ahavta lereacha kamocha se aplica para quem? Qualquer Yehudi. Quer dizer, quando eu vou e elogio alguém que aparece na minha frente, eu estou cumprindo uma mitzvah aseh da Torá, igual colocar tefilim. E a mitzvah aseh, o preceito ativo que disse Rabi Akiva, que sintetiza toda a Torá, obviamente sem desmerecer nenhuma outra. Uma bomba isso. Qualquer Yehudi é lereacha. Ve'ahavta, diz o Rambam, como você gosta de alguém, através de falar bem dele. Olhem que curioso. Avram Avinu gostava de Hashem ou não? O que ele fez? Como que Avram Avinu? O que Avram Avinu fez? O que Avram Avinu fez? Avram Avinu precisava, tinha o desejo e a vontade de aproximar pessoas para Hashem. O que ele fez para aproximar as pessoas? Ele saía na rua, Avram Avinu, contando para as pessoas, olha como Hashem é bom. Olha o mundo inteiro como ele é dirigido por Hashem. Quer dizer, olha que espetacular, Avram Avinu falava para as pessoas o seguinte, a famosa tenda de Avram Avinu, as pessoas entram na tenda dele, um deserto, lugares que não tem água, não tem comida, só senta para comer e come bem.
Quanto custa um menu no deserto? O menu chique já é caro. Na Vila Buim, vamos até o deserto. Se você vai no deserto, o que acontece? Fica mais chique. A pessoa fala, ó, a conta chegou aqui, 5 mil reais. 5 mil reais o almoço? Restaurante eu sei que é restaurante caixeiro, mas tão caro assim? Aí ele fala, poxa, meu querido, presta atenção. Tem umas guias, tem a shkita, mas isso é 10% do valor. E os outros 90%, os outros 4 mil e poucos reais, é porque você está no deserto. Ele falou, dá para dar uma negociação, estamos em crise. Ele falou, tá bom, faz Birkat Amazon. Ele não precisa pagar nada. O que quer dizer faz Birkat Amazon? Agradece a Hashem. Louva Kadosh Baruch Hu. Avraham Avinu falou, olha, eu conheço os Yehudim, ninguém vai querer pagar. Então vou achar outro jeito de resolver a parada. Faz eles fazerem o quê? Birkat Amazon. Vem conhecer Hashem. Leavdil, sem comparações. Você pega uma pessoa que é torcedor roxo de algum time. Obrigado. Torcedor roxo de algum time. Não azul, roxo. Ele tem a oportunidade de chegar no estádio e ver o jogo lá de frente. Mas isso ainda é pouco. Na saída do estádio, está saindo a delegação do time, e ele também está andando, o ônibus para dar uma buzinadinha, abre aquela porta, desce aquele ônibus de 2 andares, abre a porta, quem vai sair do ônibus já? Sai o camisa 10, que você tanto gosta, fala, ô meu amigo, poxa vida, obrigado que você veio me prestigiar. Uma foto, obviamente, só um segundo, uma selfie, você vai tirar. O que você vai fazer com aquela selfie, pessoal? Vai colocar no mundo inteiro. O país inteiro, a nação inteira, o globo terrestre inteiro vai ver que o Raham Bashi do futebol veio me cumprimentar, porque eu gosto do futebol. O que é isso? Vou contar para todo mundo. Olha quanto tal pessoa veio me cumprimentar, olha como ele é gentil. Isso é Lesaper Beshivcho. Porque quando você gosta de alguém, diz o Rambam, deve ser isso. Você gosta de alguém, você fala bem dele. Avraham Avinu falou, eu preciso sair no mundo contando quem é Hashem, eu não consigo me controlar. Quando você vê um fã do jogo de futebol, quando você é um fã e você vê um jogador, ele te dá um abraço, te dá uma camisa assinada, você não vai lavar a camisa para não sair a assinatura. Por quê? Porque esse é o show. Esse aqui nem é um vaso de cristal. Você não vai tirar aquele adesivo que mostra que o vaso de cristal veio de uma loja chique, que é uma marca chique. Aquele vaso de cristal, isso é parte integrante. Lesaper Beshivcho. Você gosta de alguém, fala bem da pessoa. Agora a pergunta é o seguinte, por que falar bem da pessoa define Ahavá, define amor? Por que isso define Ve'avta lechakamcha, diz o Rambam, fala bem de alguém? Por que isso define Ahavá, amor? O Alter de Slabodka tem uma citação que eu acho que a gente devia pendurar em cima da nossa cama no quarto, enquadrar e colocar em cima da cama. As coisas tem que olhar para ela algumas vezes durante algum período para entrar dentro do sangue. Seria o seguinte, se a gente pegasse, disse o Alter de Slabodka, uma pessoa e tirasse todo o kavod que a pessoa tem, toda a honra que a pessoa tem, todo o prestígio que ele tem de si próprio, zerar isso, disse o Alter de Slabodka, a neshama da pessoa desapareceria e a pessoa cessaria de existir naquele mesmo momento. De novo, se a gente pega o kavod que a pessoa tem, tira ele, zera o kavod, a vácuo. A pessoa agora está a vácuo. Tiraram todo o kavod que a pessoa possa ter de si própria. De imediato, disse o chefe de Shivá de Slabodka, a neshama da pessoa subiria para o Shamayim e a pessoa cessaria de existir. Morreria no ato. Por quê? Porque sem kavod a pessoa não vive. A gente não pode procurar o kavod, pode ser. Mas sem kavod, de quem sou eu? Sem o meu kavod, nós, a pessoa para de existir. Quer dizer, um dos órgãos vitais do corpo da pessoa, qual que é? O kavod que a pessoa tem de si próprio. O respeito que ele tem a si próprio. Talvez, acho que é por isso que a definição da palavra Ahavá de Rambam quer dizer o quê? Tzarich lesaper beshivcho. Você tem que elogiar a pessoa. Por quê? Simples.
Porque se a pessoa depende tanto do kavod dela para viver, o que faz a pessoa ter o kavod dela mais estruturado e mais sorridente? O fato da gente elogiar a pessoa. Quer dizer, tirar o kavod mata a pessoa. Colocar o kavod da vida para a pessoa. Se eu gosto de alguém, eu quero que ele viva. O que eu preciso dar para a pessoa? Kavod. Como diz o Rambam? Tzarich lesaper beshivcho, através de elogiar a pessoa. Inclusive, olhem que bomba, o Stipler tem algumas cartas, foram compiladas num livro, alguns livros chamados Kraina de Igrita, alguns livros que o Stipler escreveu de perguntas e respostas. Uma vez, um sábio grande escreveu para o Stipler, essa carta, dá para quem quiser ler, pode ler, está nos livros dele. Um sábio escreveu para o Stipler o seguinte problema: Rav, eu estou com depressão. Estou chateado comigo mesmo, estou com um vazio dentro de mim. O que eu tenho que fazer? O Stipler respondeu o seguinte: eu acho que esse sábio não está recebendo da comunidade dele, das pessoas dele, o devido kavod, devido respeito que ele mereceria receber. Disse o Stipler em parênteses, olhem que bomba. E eu acho que ele nem sabe que é por isso que ele está sentindo esse vazio. Mas perguntaram a minha opinião, disse o Stipler, eu vou responder. A razão do vazio que ele existe, da depressão que ele tem, do azedo que ele tem de si próprio é por quê? Porque não estão dando o respeito devido para ele. Qual é o remédio? Tzarich lesaper beshivcho. Diz o Stipler, ele nem está ciente disso daqui, é algo no subconsciente da pessoa. E é incrível como que tem um livro de um psicólogo escrito sobre as cartas dos Stipler, onde ele diz o seguinte fato: não sei como uma pessoa pode escrever coisas desse tipo se ele nunca estudou em nenhuma faculdade de psicologia. A resposta é que quem tem Torá tem tudo. Mas o que o Stipler falou, se você não sabe que você tem vazio, eu vou te explicar. Talvez você não esteja ciente. É porque não está recebendo o kavod devido. Como se reestrutura o kavod? Através de tzarich lesaper beshivcho, falar bem da pessoa, elogiar a pessoa. Contam de um jardineiro. Hoje em dia não existe mais orelhão, mas jardineiro estava na fila lá num orelhão. Aí tinha uma pessoa do lado dele e viu que ele começou a ligar para tal família. Pegou a lista telefônica, falou: olha, é de tal família? Ele falou: sim. Falou: vocês estão precisando de um jardineiro? Aí eles falaram: não, o nosso jardineiro ele é muito bom, obrigado. Ligou para mais uma outra família. Falou: olha, e aí, vocês estão precisando de jardineiro? Estou querendo oferecer meu serviço de jardinagem. Essa outra família falou: não, a gente já tem um jardineiro, ele é muito bom, ele corta grama, nunca chega atrasado. É uma terceira família, e vocês estão precisando de jardineiro? Falou: olha, a gente não precisa não, porque o nosso jardineiro, não só que ele sempre chega na hora, ele tira aquelas ervas daninhas do solo, ele capricha, ele faz tudo com tanto carinho. Mas ligou para 15 famílias. O indivíduo que estava do lado dele vendo fazer todas essas ligações falou: olha, querido, vou te contar uma coisa, eu tenho uma casa e eu tenho um jardim. Eu sim preciso de um jardineiro. Aí o jardineiro fala para ele: eu não estou procurando trabalho. Como assim não está procurando trabalho? Você ligou para 15 famílias para se precisa de jardinagem. E como assim não está procurando trabalho? Eu já estou ocupado. Falou: como assim? Falou: olha, que eu trabalho faz alguns anos nessas famílias que eu liguei. Eu nunca recebi uma palavra que ele é um jardineiro assíduo, que ele cuida das ervas daninhas, que ele faz as coisas com carinho. Eu queria escutar uma palavra, eu também tenho direito, eu também sou gente. Então eu liguei para cada família e falei para eles o quê? Será que vocês precisam de jardineiro? Eles falaram: não, o nosso jardineiro é ótimo. Puxa, estou feliz em saber, disse ele. Nós não somos jardineiros, a gente também precisa escutar uma palavra boa. Tem um pensador que viveu em 1850, 1900, William James, depois procurem no Google, falou uma frase, meu professor de oratória me falou essa frase, faz uns 10 anos já, num dos cursos que eu fiz de oratória. Acho que o que mais me marcou no curso de oratória foi essa frase: a mais profunda necessidade do ser humano, disse William James, é a necessidade de ser apreciado. A mais profunda necessidade que um ser humano tem
é a necessidade de ser apreciado. Por que você não fala que o Rambam falou isso? Para ficar mais chique, tá bom? Se a gente fala que o Rambam falou, talvez a gente não vai escutar com tanto carinho. O William James falou isso. O que ele falou? Você gosta da pessoa, você quer que ele viva? Aprecia ele. O Rambam define Ve'avta lecha kamocha tzarich lesaper beshivcho. É assim que se cumpre Ve'avta lecha kamocha. Da onde o William James tirou isso? Não sei, mas o Rambam, Leavdil, tirou daqui. Provavelmente. Tem a famosa Gemara em Tanit, que a gente vai mencionar ela brevemente, curta, de uma forma muito resumida. Na página 23, a Gemara fala a seguinte história. Havia um senhor chamado Choni Ameagel. História famosa vai da seguinte forma, bem resumida. Ele dormiu por 70 anos. Puxa, meu sonho. Tento cochilar 2, 3 horas, a pessoa fala, meus filhos me acordam. Tem que levar a filha no bat mitzvah, trazer o filho do bar mitzvah. Tem que levar para a natação, trazer para o balé. Choni Ameagel dormiu 70 anos. Ele chega, lembra o endereço da casa dele, ele volta a tal rua, a tal endereço. E ele vê que a casa dele está lá. Ele fala, oh, boa tarde, eu sou Choni Ameagel. Meus filhos estão aí? Ele falou, filhos? Meu querido, primeiro que os filhos dele morreram. Estão aqui os bisnetos. Que Choni Ameagel? Choni Ameagel desapareceu faz 70 anos. Tá bom. Tá bom, ninguém lembra mais de mim. Ele foi aonde? No Bet HaMidrash, na casa de estudo, diz o Agmará. E aí ele chega escutando as seguintes palavras. Essa Gemara está tão clara como na época de Choni Ameagel, como ele explicava os pedaços da Gemara. Choni Ameagel falou, é nós, agora sou eu. Boa tarde, estou aqui, ao vivo e a cores, sou eu, Choni Ameagel, que vocês elogiaram. Aí os alunos falaram, oh, beleza, se é Choni Ameagel, eu sou o super-homem. Choni Ameagel desapareceu faz 70 anos, meu querido. Ninguém mais acreditava que era ele. Diz o Talmud as seguintes palavras que eu copiei para vocês. Choni Ameagel falou, eu quero morrer. O Havruta Mituta e pediu para Hashem para que ele morresse. E o Talmud não cobra dele ter pedido isso para Hashem. Está escrito, Bai Rachameh Vemit. Ele pediu Rachamim para Hashem, piedade, para Hashem matar ele e tirar do mundo. Pessoal, por que isso? Eu copiei as palavras do Talmud. Lo'av dilei ekarake de baile. Não deram respeito para ele conforme ele merecia. Por conseguinte, Halash Dat, ele se sentiu fraco, sentiu sem existência, como disse o Walter de Slabotka, uma pessoa que não sente nenhum respeito. A Neshama dele cessa de existir. A Neshama dele volta lá para cima e o corpo, melhor dizendo, cessa de existir. Bai Rachami Umet. De imediatamente ele pediu para Hashem, por favor, me tira desse mundo. Hashem levou ele do mundo. Mas por quê? Por quê? Quando a minha igreja falou, eu sei quem sou eu, mas ninguém mais me reconhece. Se é assim, não dá mais para mim continuar existindo. Talvez essa é a fonte do Stipler. O Rav não sabia porque ele estava mal, mas disse o Stipler, deve ser porque não está recebendo o kavod devido. O Rambam disse, Ve'avta lecha kamocha, como se cumpre? Tzarich lesaper beshivcho. Elogiar a pessoa. Lemase. Quando o Daf Yomi estava estudando a Gemara de Ketuvot, uma para trás do que está estudando hoje, talvez a passagem da Gemara inteira tem mais de 100 páginas nesse tomo do Talmud, chamado Masechet Ketuvot, Tratado de Ketuvot. O que mais me chamou a atenção é esse pedaço que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, Bezat Hashem, com o tema. Conta para a gente a Gemara na página 17a, a seguinte passagem. O que se fala para um noivo quando ele está casando? É uma música famosa, não sei se é tão famosa, mas é uma música que fizeram disso. O que se fala para um noivo no casamento? Kalá na'a v'hasudá. Olha como sua noiva ela é bonita. Na'a, hasudá não é que ela é hassídica, que pode ser sefaradi, acho que nasceu hassídica, não tem nada a ver. Hasudá olha como ela é, mais do que precisa. Ela é muito simpática, ela tem chesed. Hasudá, ela tem chesed. Uma moça que tem simpatia. Então ela é bonita e simpática. Pergunta a Gemara, o que se faz se alguém compra um produto? Ele comprou um celular novo, ele comprou um carro novo, ele comprou uma cadeira nova, comprou um móvel novo, comprou uma casa nova de fim de semana. O que se faz? O que se faz normalmente é o seguinte. Você comprou esse celular novo, Habibi? Sim. Quanto você pagou? $600. Puxa. Sem querer deixar você chateado, o Barmenan Kishubara Lo Aleno, Kadish, ele fala todas as introduções dele do Zohar HaKadosh.
sem querer deixar chateado, eu tenho o mesmo por 300. E o dólar a 2,60. Sem querer te deixar chateado. Diz o Talmud, o que faz com alguém que comprou um produto? Se ele comprou uma noiva, elogia ela. E se ele comprou outra coisa, nada a ver, um produto? Outra pergunta. Diz o Talmud, procura algo no produto e elogia o cara. Meu, você comprou o copo. Você comprou o móvel certo. Eu não gostei do relógio dele, que eu vou elogiar. Eu não gostei. O que eu falo? Essa mulher, para virar bruxa, só falta a vassoura. O que é? Eu vou elogiar ela? O que você quer que eu falo? Shibjannen, Abu Sakana, Karanava Hassuda. Eu vou ficar com... Meu nariz já é grande. Eu vou ficar com o nariz do Pinóquio. Como é que eu vou falar que a mulher é linda? Pergunta o Talmud assim. A mulher com a vassoura sai voando por aí. Eu vou falar que ela é linda? Como é que eu vou falar que o sofá dele é bonito? A cor amarela gema do carro dele é bonito. Eu quando vejo, eu fico com ânsia de vômito. Como eu vou elogiar isso? Pergunta o Talmud. Está escrito Midvar Sheker Tichak, não pode mentir. O Marshá diz a seguinte observação. Se ele comprou, se ela casou, se ele casou, é porque ele gostou. E por conseguinte, faça ele se sentir bem com a esposa. Faça ela se sentir bem com o marido, faça ele se sentir bem com um estojo, com um carro, com um móvel, com um celular, whatever que ele tenha comprado. Eu não gostei! Não é tua esposa? Não é tua esposa? Você pode falar, Hazako Baruch, que não sobrou para mim, ele já levou a mercadoria estragada. Não é? Qual é a regra que o Talmud aprende daqui, queridos? Diz o Talmud a seguinte regra. Le'olam te'edato shel adam eurevet im abriot. Que você esteja mesclado com as pessoas. Eu não entendi o que quer dizer isso. Porque eu preciso elogiar o objeto do que ele comprou. A esposa que ele ganhou. O marido que ela ganhou. A gente aprende que a pessoa... Essa é a regra que o Talmud aprende daqui no Tratado de Ketuvot. Que você esteja envolvido com as pessoas. Rashi explica para a gente o que isso quer dizer. O que quer dizer eu esteja envolvido? Nós estejamos envolvidos com as pessoas. La'asot leish va'ish kirtzono. Saiba agradar as pessoas. Ele já comprou. Ela já casou. Ele já casou. Hazido que ele já vai sofrer com ela. Ou que ela já vai sofrer com ele, pode ser, na sua perspectiva. Mas se ele gostou dela, deve ter alguma razão. Procura algo em toda aquela bruxaria e fala, olha, a vassoura dela de bruxa é bonita. Procura alguma coisa, deve ter alguma coisa porque ele gostou. Procura algo no marido que mesmo que você achou que não era legal, mas não é teu marido, ele escolheu. Elogia no celular, no carro que ele comprou. A gente deveria repetir essa frase 200 vezes. Leolam tehedato shel adam eurevet im abriot. Tem que estar junto com as pessoas. Diz Rashi, fazer o quê? Fazer as pessoas se sentirem confortáveis no mundo que eles andam. A maior forma de amar alguém, Rambam, tzarich lesaper beshivcho. Como? Procura um ponto positivo que ele tem. Estava sentado com os alunos na yeshiva fora da aula. Saibam vocês que tem pessoas que gostam de estudar fora da aula. Na yeshiva já falei para vocês talvez. Tem que brigar para tirar os alunos do Bet HaMidrash às 11 da noite, para eles irem dormir. Estou sentado com os alunos, falei, agora queria conversar um pouquinho com vocês. O que a gente pode mudar? O que dá para a gente mudar, pessoal? Vamos ver se a gente quer mudar. Nós gostaríamos de ser pessoas melhores. Estava com 4 ou 5 meninos. O que dá para a gente mudar? Um menino deu a seguinte sugestão. Falei, vamos fazer algum exercício prático. Pode falar o que você quer mudar ou não. Falou, Rabino, eu tenho uma ideia para minha própria pessoa. Falei, o quê? Falou, olha, tentar ser agradável quando eu vejo uma pessoa pelos 30 primeiros segundos que eu me deparo com ela. Falei, 30 segundos é muito. Mantém como 10 ou 15 segundos. Ve'aftar hakamocha quer dizer... Olha que ideia fantástica o menino me deu. E a gente vem aqui com shiurus a ela. Tzarich lesaper beshivcho. Você gosta de alguém? Cada vez que você encontrar um Yehudi na tua frente na rua, uma pessoa na tua frente na rua,
tenta ser agradável por 10 segundos. Depois de 10 segundos sai correndo. Mais 10 segundos, dá um sorriso, fala como vai, bom te ver, querido. Poxa vida, ele está mais velho. Então esquece o cabelo branco. Fala, poxa vida, você está mais musculoso, hein? Depois precisa falar, oh, você mudou, hein? A última vez que eu te faz 10 anos atrás não tinha um cabelo branco. O que você acrescentou para ele? Mais uma fileira de cabelo branco, talvez. Só isso. Tzarich lesaper b'shivcho. Chinuch. A gente mencionou no começo do shiur, disse Rav Steinman, Shlita não tem Mesorá, não tem tradição. Educação mudou. Mas, se a gente puder se aventurar, eu gostaria de falar para vocês o quê? Que tem uma coisa que eu acho que nunca mudou e certeza funciona na nossa geração mais do que sempre. Tzarich lesaper b'shivcho. Se você quiser educar bem seu filho, sua filha, se educar seu marido, sua esposa, não se educa marido e esposa, mas conviver bem, tzarich lesaper b'shivcho, procurar elogios para serem verbalizados. A pergunta é, como que a gente elogia uma pessoa? Tem um problema aqui. Como é que você quer que eu elogio ela? Tem tantos defeitos, eu não consigo. Os defeitos dela são maiores do que as qualidades que eu vejo. Eu não consigo elogiar. Ele tem tantos defeitos, eu não consigo elogiar. Como que se elogia alguém que a gente vê tantos defeitos? Se é uma pessoa longínqua, dá para enrolar. Uma pessoa de casa, uma pessoa da família, uma pessoa muito próxima. Como é que eu elogio alguém assim? Eu vi uma história que responde isso aqui. Não tem sobrenome, mas é verdadeira. Tem um nome, vocês vão ver por que não tem sobrenome. Esse indivíduo, Larry, é aquelas pessoas que tinham tudo menos simpatia e sorte na vida. Que os Ashkenazim falam de shlumazal, zica, só azedo. Onde ele ia, ele comprava açúcar, virava limonada, azeda. Tudo dava errado. Qualquer tentativa de emprego dava certo até a apresentação. Na hora que ele se apresentava, olhavam para a cara dele e falavam, já está lotado, excesso de contingente, não precisávamos de verdade, deixa teu telefone e depois a gente liga se a gente precisar. Nunca dava certo. Tentou, ele conta de garçom, tentou ficar na porta do hotel, bellman, abrindo a porta, recebendo os hóspedes, motorista, nada dava certo, ele não sabia mais o que fazer. Até que um dia ele viu a seguinte placa na porta de uma yeshiva. Larry era judeu. Ele viu na porta de uma yeshiva, mas nada religioso. Ele chega na porta da yeshiva e vê a seguinte, wanted, necessita-se, precisa-se. Do que? Faxineiro para limpar a yeshiva. Paga-se bem. Oba, é nóis. Quando ele viu, paga-se bem, falou, vou tentar. Eu sei que eles vão falar não de qualquer jeito, mas eu vou tentar. Ele entra na yeshiva, essa yeshiva existe até hoje, fica em Lawrence, em Nova York, foi fundada em 1967. O Rosh Yeshiva da yeshiva, que fundou a yeshiva, era chamado Rav Shlomo Freifeld. Então, um muito grande. Ele conta que ele entrou para fazer a entrevista, para ver se ele podia ganhar o mega posto que ele estava tanto esperando, já estava esperando um não também. Ele conta que ele pensou que quem ia receber ele para fazer a entrevista era o pessoal da manutenção, que era o que se esperava. Entra lá, ele viu que era o Din da yeshiva, o diretor da yeshiva, o Rosh Yeshiva da yeshiva, Shlomo Freifeld foi receber ele. Aí ele fala, olha, eu já tenho certeza que eles vão falar, pega teu telefone, anota teu telefone, me dá teu contato, a gente vai te ligar se a gente precisar e Hazako Baruch. Olharam para ele e falaram, olha, Larry, conta um pouquinho de quem é você. Ele falou, olha, eu era... Algum dia começou a contar para o Rabino, ele começou a se abrir, já que era o Rabino na frente dele, eu fui já religioso alguma vez, mesmo que não parece mais pela minha cara, você já pode imaginar, eu não tenho kippah, eu uso um ponytail, eu uso um rabo de cavalo, mas... Eu já estudei uma vez numa yeshiva, lembro que até me ensinaram uma Gemara chamada Baba Metzia. Começou a contar um pouquinho. Mas por algumas razões que eu não quero contar para o senhor Rabino, eu larguei o caminho de Torah e Mitzvot. E como você vê hoje, eu não cumpro mais nada. Mas nem sei porque eu estou te contando isso, porque eu vim procurar o trabalho de faxineiro e queria saber se eu teria a sorte mega de poder trabalhar aqui, já que está escrito paga-se bem. Bom, o Rabino fala para ele... Quarta-feira nós começamos. Hoje é segunda, você está contratado, quarta-feira a gente começa. Ele falou, sério? Ele falou, sim. Ele falou, você está tão surpreso? Ele falou, nada não. Estou muito feliz com a oportunidade. Tá bom? E onde que eu tenho que ir? Ele falou, você vai para o Bet HaMidrash, para a casa de estudos aqui, deixa eu ver. Ele falou, mas eu vou limpar na frente de todo mundo? Ele falou, não, eu estou te contratando para outra coisa. Você falou que você estudou Baba Metzia.
Tem alguns alunos aqui que vêm, não são alunos de Yeshiva, mas eles vêm visitar a Yeshiva, é um grupo que vem ficar um tempo pequeno. Eles também são muito parecidos com você. Eles têm um ponytail, têm um rabo de cavalo. E eu acho que você vai ser a pessoa certa para eles se identificar e você poder ajudar eles a estudar Gemara. Já que você me contou que alguma vez na sua infância você estudou Baba Metzia. Aí o Rabino deu a mão para ele, estendeu, falou, ok. Ele sai de lá e fala, como assim, eu vou ensinar Baba Metzia? A última vez que eu coloquei tefilim foi há 20 anos atrás. Baba o quê? Vou começar a babar na frente deles lá, só se for. Como é que eu vou ensinar para eles Baba Metzia? Como é que eu vou ensinar esse tratado do Talmud? Eu nem coloco o tefilim. Fica feio entrar na sinagoga para dar aula do jeito que eu estou. Colocou uma roupa social e entrou na sinagoga. Igual aquelas quipazinhas, sabe, que fica com o pompom para cima, assim dobrada. Não prendia na cabeça, ficava arrumando. E começou a ensinar, e lembrava um pouco, ele começou a ensinar as pessoas que não sabiam absolutamente nada. E se identificaram com ele. Falou, poxa, ele tem rabo de cavalo, a gente também tem. Ele veio do nosso time, ele pode explicar pra gente o que é, a gente pode se identificar com ele. Quanto mais tempo ia passando, ele falou, puxa vida, mas eu só vim de roupa social e não colocar tefilim e ensinar para eles não combina. Larry começou a colocar tefilim. Larry depois falou, puxa vida, depois de alguns meses ensinando eles, um período já ensinando esse grupo e depois outro grupo, puxa vida, só colocar tefilim não é suficiente. Larry começou a mudar. Larry conta 35 anos depois, casado, com uma família que cumpre Torah e Mitzvot, com os filhos. As pessoas perguntam para ele, o que te fez mudar? O que me fez mudar? Foi Rosh Yeshiva. Que apesar de eu querer ser um faxineiro, ele me tratou como um professor. E se ele me tratou como um professor, ele viu o professor que tinha dentro de mim, para a situação que ele, obviamente, entendeu que era possível que eu pudesse atingir, ensinar, eu comecei automaticamente sozinho, sem ninguém me falar nada, me comportar como um professor, comportar como um Rav. E eu acabei me transformando numa pessoa que eu sou hoje. Então a gente perguntou, poxa vida, tem tantos defeitos na pessoa, como que eu posso lesaper beshivcho, elogiar a pessoa? Disse o Baal Shem Tov, a gente usa essa história como trampolim simples. Ve'avta le'acha o quê? Kamocha. Se o Baal Shem Tov, igual que você gosta da sua própria pessoa, apesar que todos nós sabemos, Baruch Hashem, que nós temos inúmeros defeitos. Ve'avta le'acha kamocha. Igual que você gosta de si, ama o próximo como a ti mesmo. Igual que você gosta de você próprio, apesar que você tem defeitos. Tzarich lesaper beshivcho. Saiba gostar do outro, apesar de que ele tem defeitos. Ve'avta le'acha Kamocha, por isso que o pastor falou Kamocha. Porque é igual a minha própria pessoa, simples. Igual que você gosta de você com seus defeitos, saiba gostar do outro também. Tira do faxineiro e transforma ele num Rav. Tira ele do incompetente e transforma ele num acerto. Tira ele de sempre estar atrasado, sempre estar organizado e acha algum ponto que ele tem, porque aí você vai construir a pessoa. Ve'avta lecha kamocha et tzarich lesaper beshivcho. Para terminar, eu acho que o maior trabalho não é a dica do Baal Shem Tov, como elogiar alguém, se eu não vejo tantos pontos positivos nele. Tá certo, igual que você gosta de você, a gente respondeu, saiba gostar do próximo. Eu acho que para gostar de alguém tem algo muito mais profundo do que isso, já que é tão importante elogiar a pessoa. E a regra aqui é a seguinte, se eu estou bem comigo mesmo, tire e queda isso, eu consigo elogiar os outros. Se eu não consigo elogiar os outros, o problema nem tanto é no outro. Coitado do outro vira um korban. O problema sou eu. Volto a repetir, porque essa é uma regra mor. Eu acho que eu nunca achei uma exceção disso. Se eu estou sempre criticando as outras pessoas, se eu estou sempre pegando no pé das pessoas, não é ele que precisa de ajuda, sou eu que não tem problema precisar de ajuda. Mas eu preciso saber que eu preciso de ajuda. Porque senão ele ou ela está sofrendo razito por minha culpa. Se eu estou bem comigo mesmo, eu sei gostar de mim, easy, demais gostar do outro. Você gosta de você, Habibi? De boa gostar dos outros. O problema é quando eu estou mal comigo mesmo, eu não consigo ver pontos positivos no outro,
Fora que eu não cumpro a mitzvah de Vetrakamorra, coitado, aquele outro que está em volta de mim, ele sofre. E o fato é que eu preciso procurar ajuda não tem nada de errado, por quê? Qual o problema? Saber que a gente precisa procurar de ajuda é o maior herói que tem dentro da gente, procurar ajuda e melhorar. Todo mundo veio para esse mundo para melhorar. Só que está triste, cabisbaixo. Não um dia, ele vive assim, está amargo dentro de si. Você não vai ver ele dando um abraço caloroso na outra pessoa. Você não vai ver ele dando um sorriso para outra pessoa. Você não vai ver ele sendo agradável nos primeiros 15 segundos que ele vê alguém. Por quê? Eu não consigo dar um elogio. Diz que o marido estava sentado do lado da mulher. Podia ser o contrário, mas a história que eu vi foi assim. O marido estava sentado do lado da mulher, a mulher estava costurando. Estava na máquina de costura. Hoje em dia nem sei, existe máquina de costura ainda? Não sei. Mas a história aconteceu quando existia. Nem nas tecelagens não existe mais máquina de costura, é tudo importado. Mas o que fazia? A mulher estava costurando, o marido sentou do lado dela, ficou toda feliz, falou, puxa vida, que agradável, ele vai sentar do meu lado. Aí ele chega a falar para ela, olha, costura um pouquinho mais devagar, porque senão a linha vai arrebentar. Ela finge que não viu. De repente, o marido fala para a esposa, olha, vira aqui a bainha da calça um pouco mais para a direita, senão vai ficar torta a bainha da calça. Aí dá um terceiro comentário para uma esposa e fala, olha, eu acho que essa cor não vai ficar muito boa aqui. Troca um azul um pouquinho mais escuro, falou o marido para a mulher. Aí a mulher falou para ele, você quer parar? Eu sei costurar, que você está vindo me dar palpite. Aí o marido fala, nada, eu só queria que você sentisse como que é dirigir para nossa casa de fim de semana e ficar escutando, vai mais devagar, vai mais rápido, olha o radar, vira à direita, dá passagem, está na fila da esquerda, vai para a fila da direita, dor de cabeça, nem Tilenol não resolve. Eu só queria que você sentisse um pouquinho isso. A mesma coisa, se a pessoa tem que se colocar no pé do outro, pessoal, saber elogiar o outro. Tem um psicólogo chamado, procurem depois também no Rav Google, Skinner. Ele viveu em 1900, né? Quer dizer, a gente está há poucos anos dele, de 1900 a quase ano 2000 ele viveu. Esse psicólogo chamado Skinner, para a gente louvar aqui, saber de quem a gente está falando, foi parte do conselho de Harvard e de Cambridge. Ele fez um experimento chamado uma caixa de ratos. Essa caixa de rato, ela é famosa, de uma forma famosa, se não é que fica agora, chamado caixa de Skinner. Como que é isso? Está fazendo um curso de aperfeiçoação, uma vez profissional, de educação, e mencionaram isso e ficou na minha cabeça. Depois eu procurei um pouquinho para falar para vocês. Eles pegam, colocam o rato numa caixa. Essa caixa contém uma alavanca. E obviamente que eles não conversam com o rato, porque não dá para conversar com o rato e explicar que tem uma alavanca. O rato está com fome, ele começa a bater, pular, ele encosta na alavanca, cai comida. Depois de um certo período, o rato consegue entender que existe uma relação entre encostar na alavanca e ganhar a ração dele. Quando acontece isso, o rato começa a não esbarrar na alavanca, a bater, empurrar o botãozinho da alavanca de propósito para que ele ganhe comida. Colocam outros ratos sem alavanca, com alavanca, melhor dizendo, só que nessas outras alavancas, quando você encosta, você não ganha comida. E fazem o teste depois de um período, com aquele rato que encosta na alavanca e cai comida, e outro rato que encosta na alavanca e não cai nenhuma comida, ele ganha comida de uma forma não relacionada com a alavanca. O que eles viram? Aquele rato encosta muito mais na alavanca, porque ele sabe que vai comida, do que os outros ratos que não veem uma relação entre a ração e a alavanca. O que quer dizer isso? Se eu quero que meu filho relacione a alavanca com a comida, é só eu dar a alavanca certa na comida certa. Todo mundo quer receber a ração diária de kavod. Se eu souber dar isso de uma forma correta, ele vai acionar a minha alavanca, do meu marido, da minha esposa, da minha casa. Senão ele vai ter que procurar em outros lugares. Mas que kavod precisa, disse o Alter de Slabodka, diz a Gemara para a gente, diz o Rambam, não dá. Sem kavod a pessoa não vive. Roninha Meaguele falou o quê? Ninguém me reconhece no mundo, eu não quero mais existir. Porque sem kavod a pessoa não vive. Acho que parte de Hinuch isso não mudou.
Isso sim, a gente pode falar que talvez nesse ponto sim tem Mesorá, e que funciona na nossa época é saber louvar, elogiar, colocar no pedestal o ponto positivo que as crianças têm, que o marido tem, que a esposa tem, que a casa tem. Para isso que serve um marido e uma esposa. Fora trazer dinheiro, fora cozinhar, fora fazer tudo isso, mas tem a espinha dorsal da coisa. Para quem esse shiur se aplica? Para todo mundo. Elogio é para todo mundo? Quem precisa de elogio? Sério? Não tem uma pessoa que ela já está com a autoestima dela tão firme? Fiquei com medo de falar isso para vocês. Fiquei na dúvida da resposta. Mas vou falar que não. Ponovitch, a famosa yeshiva de Ponovitch, tem Ponovitch para os mais velhos e Ponovitch para os mais jovens. É chamado Letzeirim, para os jovens, né? Antes de chegar na yeshiva Gvoá, na idade um pouco, 16, 17 anos, os mais jovens. Teve uma pessoa que foi Rosh Yeshiva de Ponovitch por 56 anos. Quer dizer, ele ficou Rosh Yeshiva lá durante 56 anos. Quantas vezes ele já não voltou no Talmud inteiro ensinando? Quantos tipos de aluno ele já não lidou? Quantos tipos de problemas de educação ele já não lidou? Imaginem só, de 1954 ao ano de 2010, Rav Michael Yehuda Lefkowitz viveu 97 anos. Quando ele tinha 90 anos, uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte, falando de uma pessoa que foi de uma yeshiva por 56 anos, yeshiva de porte, precisa ser uma pessoa muito capaz. Elogiou ele, Rav, falou uma palavra bonita depois do shiur. Rav Michael Yehuda Lefkowitz para ele o seguinte, eu me sinto muito bem quando eu recebo um elogio, uma palavra agradável. Eu não estou entendendo, você tem 90 anos, você cuidou do Meshivá por quase 6 décadas. 90 anos, Habibi. Já anda mais devagar, as funções corporais já são mais limitadas. Não interessa, eu me sinto bem. Se tem um tipo de economia que a gente não pode fazer no elogio. Quando a gente vê um Hazan, por exemplo, que ele é um bom Hazan, o que a gente fala para ele? Baruch. Nem sai Hazak o Baruch. Fala, Baruch. Fala para ele, Hazak o Baruch, abre a boca. Jantar estava bom. O jantar estava bom. Articula as palavras. Obrigado que você trouxe Parnassá essa semana para casa, sustento para casa, fala para o marido. Não dá para fechar a boca. Se o cara é tzadik, ele fala, fala Hazak o Baruch. Poxa, que Kadish bonito. Escutei uma vez o Kadish quando estava na Itália viajando com minha esposa na lua de mel. Me lembrou minha lua de mel, obrigado. O que vai acontecer com esse Hazan quando chegar em casa? Garanto para vocês que na mesa de Shabbat que ele vai falar para a esposa, tal fulano me elogiou. Eu pensei que eles nem escutavam quando eu rezava. Agora eu vi que tal fulano elogiou, porque falou que na lua de mel, etc e tal. Tzarich lesaper b'shivcho yisrael v'tarachah kamocha. Isso é a mitzvah em prática. A gente não precisa depender do kavod dos outros, mas a gente sabe que nós somos seres humanos. Mas tem que saber com certeza que os outros dependem do nosso kavod para viver. Isso é tira e queda. E com isso a gente termina, algo de se lambuzar. A gente vive no final da história do mundo. Bom, o mundo já está quase no fim. A Kadosh Baruch Hu já falou, o máximo de validade para o mundo é 6.000 anos, e os Gdolim falam que já está quase no fim, acabou. Não tem mais do que isso, 6.000 é o último período, é quando vai azedar a coisa, mas os Gdolim falam para a gente que já está quase, não está nem na esquina, já está a sombra aparecendo da Geulá da salvação. O começo da salvação, quando foi o começo da nossa história? Esse é o fim, quando foi o começo da nossa história? Avraham Avinu, não foi? Mais especificamente, eu quando vi isso precisa colocar um babador, e com isso a gente termina. Quando começou a história de Avraham Avinu, o primeiro mandamento que Hashem falou para Avraham Avinu, quando ele tinha 75 anos de idade, que Hashem falou para ele, em português, em Halab como se fala, vai daqui, lech, lecha, vai embora da tua casa, para outro lugar, vescha legoi gadol, veye bracha. Você vai virar um povo grande, e você vai ser o quê? Eu estou te dando uma brachá, que você vai ser uma bênção para as outras pessoas. Assim que a gente leu o Pasuk. Rav Hirsch não leu o Pasuk assim. Veye brachá, não é que Hashem está falando para ele, olha, vai que você vai ser uma brachá. Se Rav Hirsch, a seguinte
tradução para o passo que ele prova gramaticalmente, não vem ao caso agora, mas ele diz o seguinte, quer dizer, Veiye Brachá, Avram Avinu, você tem um tzivui, não é uma brachá que eu estou te dando, você tem uma obrigação, um imperativo, Veiye Brachá. O que quer dizer isso? Se você quer se transformar no progenitor de algo chamado judaísmo, se você quer se transformar no grão que vai semear o que nós temos, Baruch Hashem, hoje nos 4 cantos do mundo, Yehudim, Yeshivot, Torá borbulhando, eu preciso te dar um ingrediente. Sai da tua casa, etc. e tal. Mas não esquece de uma coisa, Veiye Brachá, não que você vai ser uma brachá, que você saiba abençoar, ser agradável, elogiar as pessoas. Seja você uma fonte de inspiração, alguém agradável para quem se depara com você. Quando Rav Hirsch leu o Passuk, disse ele, Veiye Brachá, não quer dizer que eu estou te dando uma brachá, Avram Avinu, que você vai ser uma brachá, que Bezat Hashem, nós possamos ser uma brachá, cada um de nós é um pouco Avram Avinu na casa dele, no meio dele, no trabalho dele, que a gente possa estar andando na rua, e depois, daqui 120 anos bem-vindos, alguém vai escrever, você procura no teu Wikipédia, coloca teu nome lá, o que vai estar escrito? Uma pessoa que era agradável com os funcionários. Mesmo pessoas que eram inferiores a ele, daí são seres humanos. A secretária sempre falou, puxa vida, às vezes ele cobrava de mim, ele era um pouco mais duro, mas ele sempre chegava com um bom dia, sorridente. Ele é uma pessoa agradável. Ele sabia elogiar de vez em quando. Um filho tem que falar isso dos pais. Uma mulher tem que falar isso do marido. O marido tem que falar da esposa. Tem que ser uma avodá, não é fácil. Mas Ve'avta le'acha kamocha, resumiu o Rambam em uma frase, Tzarich lesaper b'shivcho, que exatamente a gente possa falar, elogiando bem das pessoas, que a Kadosh Baruch Hu possa olhar para a gente e falar igual que você sabe falar bem dos outros, que todos nós sejamos bem vistos nos olhos de Kadosh Baruch Hu e Hashem possa também falar bem e elogiar nós. Amém. Amém.